Então, assim, só queria fazer esse registro para realmente agradecer a turma toda que está aqui hoje participando com a gente. E a última fala, talvez, que é talvez um registro de posição, que a gente tem trabalhado intensamente na busca de recursos que podem converter em iniciativas bastante concretas. A gente só precisa estruturar um pouco isso mais. Isso. Há 2 semanas a gente estava em Brasília, exatamente, e é importante reconhecer o papel da Softex, tanto do seu ponto de vista do TI, quanto do seu ponto de vista da PUC, como um braço importante de articulação e captação de recursos. Comentei também do movimento que começará a acontecer à luz dos editais da FINEP, mas que já estão acontecendo no nível das relações institucionais, para que a gente de fato se apresente como um coletivo preparado, intencionado e apto a fazer bom uso de recursos públicos, né? E hoje a gente sai daqui com o compromisso de manter essa rede ativa, e eu acho que os instrumentos que estão sendo criados e vão ser criados a partir de agora, e a manutenção desse fórum, tem como objetivo fazer com que as vozes de vocês cheguem a determinados locais, para que a gente possa se tornar até mais atraente como polo de investimento, né? E a gente, para isso, precisa dos empresários. São as hélices, como o Ramalho comentou, começando a funcionar. Eu acho que a gente precisa botar um óleozinho nessas hélices para ver se essa coisa começa a rodar com maior velocidade e que a gente possa, de fato, sair da promessa de ser a capital do conhecimento, a capital da tecnologia, e seja o capital do empresariado, a capital que gera uma inovação com impacto, né? E está tudo na mesa. Eu acho que tem uma conjunção astral, como eu falei no início do processo. Eu vou tomar a liberdade agora de passar a palavra, quase que de maneira definitiva, ao Rafael Nácia, que vai estar representando a PUC agora na segunda parte do próprio evento. Então, mais uma vez, sejam super bem-vindos, entusiastas desse movimento, entusiasta de acompanhar o progresso e a evolução que a gente tem tido nos últimos tempos. Então, tenha uma boa manhã. Eu vou tomar a liberdade de... Antes do Guga sair, atenção, presidentes regionais. Eu não sou dono da agenda do cara, tá? Nem eu mais. Tá. Mas se a gente conseguir programar, ele vai nas nossas regionais lá falar. Eu preciso só de um pouco de antecedência. Tá, mas só para... Porque eles acham que eu sou dono da sua agenda. É quase. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A PUC está de portas abertas para vocês, e eu depois queria até marcar um papo contigo para a gente aprofundar exatamente sinergias interregionais. Quando a PUC fala de ir ao interior, a PUC quer estar no interior com os atores do interior. Não é fazer um processo de expansão, é um processo mais de gerar sinergia com os atores que já existem, tá bom? Então, sempre bom estar com vocês, sou entusiasta dessa iniciativa. Muito obrigado, Jean. Essa agenda não se constrói sem constância, sem intensidade de relações. E o Alberto, desde o primeiro dia ali à frente da TI Rio, tem feito essa agenda ser recorrente, né? Com eventos aqui na casa, com conexões com diferentes empresários do setor. Então, acho que isso é só mais um passo dessa agenda que se amplifica. E aí eu preciso fazer um disclaimer antes de falar um pouquinho da ferramenta. Eu sou completamente tendencioso, né? Minha formação é engenharia da computação, fui mestrado e doutorado na área de ciência da computação. Então, estou falando de algo que eu amo, um setor que eu admiro. Mas da nossa visita em Brasília, eu vi uma frase que eu gosto muito e estávamos os três juntos, então eu vou usar ela para começar a falar um pouco dessa ferramenta, que é a visão de que o setor de tecnologia da informação e comunicação é um setor de portador de futuro. Ele pode fazer diferença na geração de riqueza para o país, para geração de emprego, para melhores condições de trabalho. Então, quando a gente olha para esse setor, a gente não olha para mais um setor. A gente olha para um setor que pode fazer toda a diferença para o nosso país, para o nosso estado, para cada uma das nossas cidades. E foi incrível, porque a gente começou nessa discussão com o Alberto, né, começar a pegar vários esforços que a gente tinha aqui dentro da academia de análise de dados, que é uma área que a gente tem muito domínio, e começar a fazer essa análise
tentando tirar um raio-x, né? Como é que é esse setor de fato na cidade, como é que ele se relaciona com as diferentes políticas de incentivo. E eu confesso que foi chocante para a gente falar, caramba, que setor tão plural, tão rico e que ainda aproveita tão pouco as oportunidades e quantas oportunidades estão aí. E aí o Alberto foi muito provocador, né? A gente continua sendo, ainda pode ser muito mais. Eu acho que esse mapa ele vem trazer isso, né? Uma ferramenta que nos dê esse diagnóstico como a gente está hoje, mostrando a riqueza do nosso estado e potência de várias das nossas cidades e o convite para que várias outras também se desenvolvam. Mas mais do que isso, mostrar que existe um caminho ali extremamente oportuno de fazer mais. E aí, antes de entrar na ferramenta, eu gosto de contextualizar muito, né? A gente aqui, tanto eu como o do Gustavo, como uma academia, a gente está muito acostumado com o DNA principal da academia, né? A sala de aula, a formação de pessoas, os nossos pares publicando nos periódicos, nos congressos. Isso é muito o dia a dia da academia. E já houve, há mais de 3 décadas, praticamente 2, certamente eu, na primeira pessoa, fala muito, né? Colaboração governo, colaboração empresários. Pô, a gente precisa aproximar. Muito bonito fazer, muito lindo quando dá certo, difícil pra caramba realizar. Porque são formas de pensar diferentes, são ritmos diferentes, são mecanismos de incentivo diferentes. E acho que a gente está, como o Guga colocou, né, numa janela de oportunidade única. E aí, olhando para dentro de casa, né, um momento único da PUC. A gente vem numa gestão do Padre Anderson, que é um reitor extremamente inovador. Um jesuíta que acredita em gestão, que acredita na transformação da universidade e que reconhece que o modelo da PUC-Rio que existe hoje é um modelo que é uma universidade de excelência, de ensino, de pesquisa, mas é uma universidade totalmente conectada com a sociedade, totalmente conectada com o setor produtivo. Um número que para mim é simples, mas é muito emblemático, é a gente olhar. Somos uma universidade de excelência, uma das melhores da América Latina, somos em diversos cursos topo de todos os rankings, temos uma política afirmativa extremamente consistente, com mais de 40% de alunos bolsistas, mas educação representa na nossa universidade, em ordem de grandeza, 40% do nosso faturamento. Mais da metade dessa universidade ela é sustentada pela capacidade de desenvolver relações de construção de valor conjunta com o mercado. E aí talvez a grande provocação dessa relação com o Alberto, com a TI Rio, com o olhar para o interior, seja que a gente já faz isso, faz muito bem, mais de $500 milhões no último ano, quando a gente fala das grandes empresas que estão no Rio de Janeiro, que estão no Brasil. Mas a gente ainda faz isso de forma muito deficitária, quando a gente olha para a potência das nossas pequenas, médias e até grandes, mas que não estão ali no topo do topo do topo dos rankings de faturamento, etc. E isso é uma coisa que a gente tem olhado com muito carinho, né? Quando o Padre Anderson fala por que a gente não está no interior, por que a gente não está trabalhando com mais empresas que vão fazer a diferença na empregabilidade do país, vão fazer diferença em gerar inovações que, às vezes, as empresas grandes não conseguem olhar para aquele nicho, porque ele não é grande para ela, mas é um nicho extremamente rico e importante. Então, acho que esse trabalho, né, fazendo essa pequena fala antes de apresentar o que vocês vieram ver, ele tem esse DNA, né, de mostrar que tem muita potência para a gente construir juntos, mas mostrar com dados, com informações, para que a gente possa sair do achismo, sair da expectativa e medir se a gente está conseguindo entregar os resultados, se a gente está conseguindo fazer acontecer essa articulação, como muito bem colocada pelo Daniel, essa potência de inovação, como muito bem colocado pelo Ramalho. Então a gente tem tudo isso aí na mesa. E aí, falando um segundo aqui para contextualizar vocês, a PUC, né, professor Gustavo Rubichês, que a gente só chama de Guga, né, professor Marcelo Gattai, responsável por toda essa frente de inovação e desenvolvimento, ou seja, todo esse lado de projetos, se a gente puder chamar da maneira mais do dia a dia, né, que não é a receita do ensino, provoca muito isso, como é que a gente melhora as condições para essas conexões acontecerem. E talvez o meu papel aqui como diretor de um dos institutos é não olhar sobre o que a gente está acostumado a fazer, né, esse modelo de ensino, o modelo departamentalizado, as decisões muito olhando para os indicadores da CAPES, do MEC, sem negligenciar isso, porque a gente ainda quer continuar sendo uma instituição de excelência. Como é que a gente cria condições para conectar esses dois mundos? O mundo da lógica do governo, o mundo da lógica do empresariado, o mundo da lógica da academia. Porque são sintonias que não são simples de fazer, porque a maneira de agir, a velocidade é outra, as prioridades de resultados são outras, a necessidade de geração de caixa no curto prazo é outra. Ao mesmo tempo, a gente não pode fazer isso perdendo o que talvez seja a grande característica da universidade, aí, que a PUC faz muito bem, de navegar essa incerteza do novo, do desconhecido, de aprender com esse processo de
pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias novas, de gerar inovação com impacto e, ao mesmo tempo, fazer isso com profundidade, para que sejam coisas que vão fazer diferença para o nosso país. E o papel dos institutos, e aí falo agora sim na primeira pessoa, né, à frente, como diretor do Instituto ECOA, que tem esse olhar sobre a perspectiva de inovação digital, e aqui a gente tem vários institutos e várias áreas da PUC super especializadas em engenharia submarina, dutos, fluxos, economia do petróleo, tem muitas áreas de conhecimento muito forte. Talvez o nosso papel aqui, olhando para a inovação digital, é como é que a gente faz aplicar toda essa potência das inovações digitais ou das tecnologias digitais, blockchain, inteligência artificial, digital twin, internet das coisas. Não vou ficar aqui fazendo buzzwords para vocês, mas vocês sabem muito bem o impacto que isso tem tido no setor produtivo, de dar eficiência para a indústria, de gerar novos modelos de negócio e escalar resultados empresariais. Então, nosso papel é um pouco esse, como é que a gente usa essa profundidade da academia para fazer diferença, fazer acontecer isso em parceria com o mercado. E aí a provocação aqui, e passo aqui para a gente falar do painel, e já vou logo convidando, não é um monólogo, então quero muito que o Alberto comente e faça provocações, para a gente olhar, será que a gente está aproveitando as melhores oportunidades? Porque a gente conhece isso muito bem como academia. O Brasil é um país que tem políticas públicas para inovação, para pesquisa, para o desenvolvimento extremamente sólidas, extremamente relevantes, que hoje em dia sustentam uma evolução do país fantástica, mas que pode entregar muito mais, que pode fazer diferença também para o empresariado, que não só que estão CEOs das grandes empresas de óleo e gás, ou das grandes empresas de energia, ou das grandes big techs que estão produzindo equipamento de informática no país, existem muitos incentivos que abraçam o setor de tecnologia da informação de forma muito mais ampla. Então, nossa loguinha do Instituto, né? Depois eu passo para vocês aqui, né? Somos o Instituto de Inovação Digital da PUC, exatamente tentando conectar a pesquisa, o desenvolvimento aplicado para mover o ponteiro dos resultados de negócio, né? E queria trazer para vocês aqui talvez a nossa estrela da festa, né? Que é o nosso mapa, né? Então, já volto aqui para falar disso. O mapa a gente combinou, né? Nesse primeiro momento, ele é um mapa que vai ficar de acesso restrito, então ele já está disponível aqui, quem quiser depois navegar. A experiência dele é muito melhor no desktop, mas certamente vocês vão guardar aí o link no celular. E ele tem uma senha aqui, uma senha bem difícil de decorar, né? Painel TIC. Então, painel em minúsculo, TIC em maiúsculo. Então, vocês entrarem, vocês vão entrar aqui numa pequena apresentação. Depois vocês vão clicar aqui e vai entrar no painel, o famoso dashboard aqui, bonito, para a gente poder navegar um pouco. Então, vou carregar ele aqui, explico um pouco e vou convidar o Alberto aqui para interagir comigo. É um processo dialógico, tá? No fundo, galera política aqui institucional já falou, a gente pode começar o diálogo aqui e ficar mais à vontade. Qual foi a ideia, né? A gente estuda muito dados do empresariado, da economia da nossa cidade, não só da nossa cidade, do Brasil, sob diferentes perspectivas. Então, este painel, ele traz um recorte desse setor produtivo quando a gente olha, vai carregar aqui, a internet não está ajudando, mas tem um mapa ali, daqui a pouco ele chega, ele traz um recorte exatamente com o olhar de empresas de tecnologia da informação e comunicação do nosso empresariado, do nosso setor produtivo especificamente dito, né? Um trabalho que a gente fez aí aparecendo no mapa, que é muita empresa, então tem que, aos pouquinhos elas vão aparecendo ali, ó, que beleza. A internet aqui não ajuda aqui no auditório. Então, como é que a gente recortou isso? A gente olhou para todas as empresas hoje que estão ativas no Brasil, olhou quais estão registradas em algum município do Rio de Janeiro e olhou quais são as atividades econômicas que aquela empresa está habilitada a exercer. E aí fez um recorte muito dialógico aqui, quais são os setores que estão dentro do que a gente entende que é esse setor produtivo de tecnologia da informação e comunicação. Então hoje foi um número que a gente ficou abismado quando a gente viu, na prática, ativa na Receita Federal do nosso Brasil, a gente tem 130 mil empresas que estão exercendo alguma atividade considerada tecnologia da informação e comunicação no nosso estado. Se a gente for vendo ali o mapa de calor, que vocês já provavelmente conhecem em outras ferramentas, ele traz essa plotagem. Então aqui, bem no overview, a gente já começa a ver onde tem mais densidade. De uma maneira trivial, capital certamente tem o maior número de empresas registradas. O entorno da capital também tem uma presença. Então a gente vê ali Petrópolis, que muito bem falado aqui, com uma densidade importante, já coloridinho ali, mais quente e amarelo. A gente vê Niterói ali também bem próximo, não chega a aparecer o nome, mas a gente sabe exatamente onde ela está, né, Ramalho? Também com uma densidade muito próxima. Mas você já começa a ver polos ali mais densos, né? Campo do Goitacazes, Nova Friburgo, Barra Mansa, então diferentes regiões.
Eu vou daqui a pouco dar um zoom, não vou arriscar agora não para não sair, vou comentar um pouquinho mais, depois a gente brinca de navegar e está disponível para vocês depois explorarem, olharem, de uma forma bem analítica, né? Então aqui não tem só um mapa para você falar assim, de onde veio o dado? Está aqui a empresa. Pô, minha empresa está ali? Você vai lá e procura a tua empresa, se ela está registrada, está ativa no município do estado do Rio de Janeiro, ela está aqui mapeada. Óbvio que é uma ferramenta viva, a gente pode, faltou uma determinada atividade econômica, a gente pode ir mapeando, e aqui é um convite para ser um processo dialógico. Vocês conhecem a região de vocês, está faltando alguma empresa? Vamos entender por quê. Aquela atividade econômica não foi considerada, ou é uma questão de algum filtro que a gente colocou, ela não está ativa. Então, são exemplos que são muito interessantes de serem olhados. Ainda no zoom out, no overview, impressionante essa curva aqui, né? A gente fala muito da inovação, a exponencialidade da tecnologia digital. Olha a exponencialidade da abertura de empresas de tecnologia e informação no Rio de Janeiro. Então, ano a ano, quantas empresas foram abertas? Como é um setor que está crescendo, que está pujante, e se ele é portador de futuro, se ele está crescendo, o nosso futuro está indo numa direção muito promissora. Tem alguns outros recortes, né? Quantas são micro, pequenas empresas, você vai ver que tem uma concentração muito grande de pequenas. Aí vem a provocação da minha fala, né? A gente sabe muito bem como universidade lidar com uma Petrobras, lidar com uma Apple, são nossos parceiros históricos aqui dentro, mas e a empresa que tem 3 funcionários e que, cara, é super inovadora, que tem uma agilidade que certamente uma Petrobras não tem, como é que a gente está se conectando? Então essa é a provocação que a gente está endereçando. Tipos de pessoa jurídica, se faz serviço, faz educação. Uma provocação que eu vou fazer, né? O Guga brincou, né? Dinâmica, é a gente pensar que recorte está faltando. Será que esse é o melhor recorte que representa? Nesse primeiro momento, a gente focou muito em como é que eu faço o robô para coletar recorrentemente as informações, como é que a gente faz um primeiro filtro do que é esse setor, mas o céu é o limite, a gente tem muitas informações. Algumas a gente ainda não tem, algumas tem, mas não pode ser pública, então a gente vai trabalhando juntos para ter esse diagnóstico, mas não só o diagnóstico, para ter o acompanhamento, se o que a gente está investindo de esforço está trazendo resultado. Será que um Cantareira fez abrir mais empresas de tecnologia na cidade de Niterói? Será que um esforço articulado de um Serra Tech trouxe resultados ou está trazendo mais? Ou um novo edital que foi conquistado para fomentar o empreendedorismo na região? Então aqui a gente tem um instrumento, que é um primeiro passo de muitos, né? Brinquei, né? O trabalho contínuo, as várias interações que o Alberto sempre provoca, para que a gente possa ter esse diagnóstico. Outra coisa que a gente fez, antes de dar um zoom ali nas regiões, foi correlacionar as empresas que existem, como elas estão acessando os mecanismos que fomentam a inovação no nosso país. A gente fez um recorte ali de alguns exemplos, da direita para a esquerda, a FINEP dispensa a apresentação, nossa agente de fomento à inovação aqui no Brasil. Então, quem está acessando, né, essas pequenas empresas, diferentes empresas, independente até do tamanho dela, quem está acessando algum edital FINEP? O Guga colocou muito bem, né? Cara, a FINEP acabou de abrir um monte de edital para aplicação de IA, para a Nova Indústria Brasil. Então, está muito clara a intenção governamental. Plano de inteligência artificial brasileiro, Nova Indústria Brasil, daqui a pouco teremos um aí certamente de robótica aplicada à zona industrial, tudo muito conectado ao setor de TIC. Quanto que a gente está aproveitando isso? Daqui a pouco eu conto para vocês, a gente vai ver como é que a gente cruza a base que a gente conseguiu da FINEP, de quem está acessando esse capital, versus as empresas de TIC do nosso estado. O segundo, eu explico, daqui a pouco eu vou até passar para o Bloá me ajudar a digerir esses dados. Lei do bem. Uma lei super importante que tem tido cada vez mais atenção, conectando ela com outros mecanismos de incentivo. Qualquer empresa de serviço tem esse incentivo. Quantas empresas estão usando isso ou não? De que forma? Como é que a gente conecta isso, às vezes, para prestar um serviço para uma empresa grande do setor de serviço, que uma empresa de TIC é executora, e esse serviço, por ter um quê de inovação, como é que ele pode estar sendo incentivado? Tem algum mecanismo de aceleração desse processo ou de fomento a esse processo. Muito vocacionada também a levar a inovação para o setor, para as empresas que são empresas do setor de serviços de maneira mais geral. Então, o setor de tecnologia, essa é uma empresa de serviço, tem acesso, mas os clientes da empresa também têm acesso, então isso é um mecanismo super importante. Inova Simples, uma classificação específica com algumas amarras. Quanto está sendo acessado? Quanto dessas 130 mil são de Inova Simples? Realmente essa política pública aconteceu, ela faz diferença, ela entrega valor. E Pintec, uma classificação do IBGE, que tenta olhar para a atividade econômica de algumas empresas e classificarem elas como inovadoras. Então a gente fez esse recorte, né? Então aqui a gente está falando de uma base da Receita Federal, do empresariado ativo, pujante no nosso estado, cruzado com bases de políticas públicas que fomentam a inovação. Aí, antes da gente clicar,
queria fazer o bingo aqui com vocês, né? Sem bet, tá? Só o bingo. Como é que vocês acham que é esse recorte? Que número vocês esperam ver desses 130 mil? Quem quer chutar ali o primeiro? Eu já dei spoiler para uma galera aí, tá? Tem uma galera que sabe. Passei o gabarito. Quem quer onde primeiro? Kinai? O Finep. Finep? Finep. Pô, são o número de 130 mil, 18 empresas do setor conseguiram acessar recursos incentivados pela Finep. Olha aqui, gente, a gente tem 18 empresas participando de edital da FINEP nesse momento. Numa boa, isso é traço. Isso é igual a zero. Quando você compara num universo de 130 mil, então isso é como o Rafael estava falando. A gente tem que remar isso daí. Tem que ter mais. A FINEP é no nosso quintal. É muro baixo. Muro baixo. A gente tem que estar lá. A gente tem que ter muito mais empresas participando. Eu estou falando aqui da FINEP, falei para ele apertar a FINEP porque eu sabia que o número era gritante, mas os outros são nessa linha. E quando a gente olha para esse mapa, e aí eu acho que são os grandes desafios, a gente vê primeiro o seguinte, a gente vê uma coisa aqui, claro, a capital, a gente já imaginava isso, vê o tamanho e a importância de Niterói, esse negócio. E aí, Rodney, como a gente estava falando, olha a importância da Baixada ali. Tá? Então, São Gonçalo, bom, São Gonçalo não é Baixada, mas Nova Iguaçu, provavelmente ali logo depois vem Caxias, e Petrópolis está grudada. Aqui não está aparecendo, mas Petrópolis está grudada ali embaixo também. Tá? Então, assim, isso daí mostra, né, a capacidade que a gente tem. Quando a gente vê a quantidade de empresas abrindo, não vê com esse discurso de que o Rio está decadente, as empresas estão indo embora do Rio, o Rio... Para com esse negócio. Olha aquilo ali, isso daí é dado objetivo. Isso é dado objetivo. E se a gente gerar curva assim dos outros estados, a gente não vai ver isso. Nem em número absoluto, muito menos em número percentual. Então, quando eu falo para vocês, o Rio de Janeiro, ele é protagonista. Ele é. Está aí. Então agora a gente tem uma ferramenta que mostra o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo e como que a gente vai melhorar. Qual é o desafio? A gente tem aqui, enfim, não consigo ler ali o número, estou certo também, mas a quantidade de microempresas muito maior. Esse é o desafio, é botar essa galera dentro do jogo. Esse é o grande desafio que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Botar essa turma para rodar, botar essa turma realmente acessando recursos, articulando, gerando negócios. Esse é o nosso grande desafio. Porque o que tem acontecido aqui que a gente vê? Isso daí a gente vê claramente. A gente vê as empresas, elas crescem um pouquinho, daqui a pouco vão para São Paulo. O profissional cria um pouquinho de reputação, daqui a pouco vai para algum outro lugar. A gente tem que estancar a exportação de CPF, CNPJ. E fazer essas coisas acontecerem aqui no Rio. A gente criar as condições para as coisas acontecerem no Rio de Janeiro. Então, essa quantidade de empresas que a gente está vendo ali, que essa quantidade de empresas floresçam e se desenvolvam no Rio de Janeiro. Não importa em que região do Rio, mas que fiquem aqui, que trabalhem aqui, que desenvolvam aqui, que dêem emprego aqui, que gerem, que emitam nota fiscal aqui, que gerem desenvolvimento aqui. É isso que a gente quer. E o trabalho assim, incansável do TI, nesse sentido de tentar criar essa rede no interior do estado, com as suas regionais, e criando mais regionais, e criando as nossas atividades, é nesse sentido. Por isso que a gente tem parceiro como a PUC, para ajudar a gente nessa visão. Uma coisa que tanto o Rafael quanto o Luba repetiram aí, que é um mantra do reitor, do Padre Anderson. A PUC tem que olhar o interior, a PUC tem que olhar o interior. Então, assim, é um discurso que encaixa perfeitamente com as ações do TI. A gente não consegue ter um setor de TI pujante, desenvolvido, forte, se a gente não tiver interior coordenado com capital. Né? Então a gente tem que fazer aquelas manchas crescerem, ficarem amarelas ali cada vez mais por todo o estado. Naquela manchinha aqui, vocês podem ver o seguinte, que eu estava... olha aqui. Você vê ali, Petrópolis. Aquilo ali não é pontualmente Petrópolis, é a região de Petrópolis. Aquilo ali está pegando ali
quase que Três Rios também, né? Niterói, aí a gente vê aquela famosa história lá de Campos, né? Campos e Itaperuna. Todo mundo fala de Campos e Itaperuna. Eu costumo perguntar assim, alguém já foi lá? Alguém já foi lá ver? Porque esse é um negócio, não pode ser só Não, a gente tem que levantar, a gente tem que ir lá. Pô, pessoal de Campos, parabéns pelo que vocês estão fazendo. O que a gente pode fazer para integrar mais, para ajudar mais, para coordenar melhor? Mesma coisa em Itaperuna. Não dá para ficar pô, mas Itaperuna é longe para chuchu. Mas tem que... Essas são situações muito importantes. Que a gente tem que integrar o nosso enfim, as nossas empresas, o nosso empresariado, para eles poderem enxergar isso, as oportunidades, as condições. O TI, muito auxílio de todos os seus parceiros, e a PUC é talvez aí um dos principais, o TI quer se posicionar no mercado como uma grande fonte, uma grande origem de informações. Eu quero saber sobre a TI do Rio de Janeiro. Pô, pergunta para os malucos do TI que eles têm os dados. Quantos caras têm trabalhando, qual é o perfil, quantas empresas, qual é a região. E um dos desafios que é colocado aqui, e é uma coisa que o Rafael repete toda hora, é quando a gente chegar na região, não é levar o prato pronto, é falar assim, cara, o que vocês estão fazendo aí? Qual é a vocação regional dessa região? Porque ela tem que se desenvolver tecnologicamente na vocação da região. Não adianta a gente ter uma verdade aqui no Rio de Janeiro, na capital, e chegar numa outra cidade, a verdade é, cara, mas aqui não tem isso, você fica ali pendurado. Então acho que com essa ferramenta a gente vai conseguir enxergar essas coisas, a gente vai conseguir entender melhor essas coisas. E de novo, o desafio, honestamente, é esse, é integrar. E aí eu faço também o meia-culpa da gente aqui na capital, que a gente tem dificuldade, inclusive, de integrar com Niterói. Gente, Niterói é aqui do outro lado da poça. Né? A gente tem dificuldade de integrar com Niterói. Pô, não vou a Niterói. No final do dia, eu não vou a Niterói de jeito nenhum. Tem que acabar com esse negócio. A gente tem que ir a Niterói tem que vir aqui e a gente tem que integrar esse negócio todo. Então, principalmente agora com o projeto lá da Cantareira, a gente tem que fazer essas coisas. E o projeto, estou citando aqui em Niterói, mas o próprio projeto, a coordenação lá em Petrópolis, na Serra, em Três Rios, em todas as regiões, a gente tem que integrar isso. Qual é o meu desafio? A gente está fazendo uma série de encontros nas regionais. O meu desafio é o quê? É ir nesses encontros e levar a PUC, as demais academias, provocar as academias locais e, principalmente, provocar as nossas demais regionais para estarem presentes nas outras. Fez um negócio na Baixada, há umas 3 semanas atrás. Tinha que estar lá todo mundo, tinha que estar lá Três Rios, Niterói, Petrópolis, Friburgo. Quando a gente for fazer agora em Friburgo, essa turma tem que se conhecer, gente. Esse é o principal ponto. A gente não consegue fazer uma parceria, a gente não consegue fazer um negócio com quem a gente não gosta. E para gostar de alguém, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar lá para ver como é que é, para ver como é que funciona, para ver o que tem, para ver como é que são os modelos. Esse é o desafio. E isso aqui, assim, eu sou fã número 1 dessa ferramenta, posso garantir isso a vocês. E sou muito grato à PUC por ter, para o Instituto ECOA ter desenvolvido isso para a gente, porque a gente consegue ter essas informações agora, de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac.
São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.